Todos estão bem? Como foi o dia de vocês? Foi maravilhoso? Com essa chuvinha aí. Eu queria que você olhasse para essa pessoa linda que está do seu lado e dissesse assim: meu irmão, sabe por que você se encontra neste lugar? Porque você é amado. Então sinta-se à vontade na casa de Deus. Sinta-se à vontade na casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estamos como quem sonha. Estamos felizes. Eu creio que por mais que a gente pense que as coisas não estão no controle do Senhor, eu digo para você que todas as coisas estão no controle do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos se assentar. Queria louvar a Deus por cada vida, por cada irmão que tem se encontrado neste lugar. E também quero dizer que o Senhor está de olho naqueles que ficaram por Bavi. E também o Senhor está de olho para aqueles que deu uma esticadinha e esqueceu do horário do culto. Amém? O Senhor vai te pegar, meu irmão. Ai, é muito bom estar na casa de Deus. É muito bom estar na casa do Pai. E esse ambiente aqui, o Senhor, Ele nos favorece em todo o tempo. Por mais que a gente venha cultuar a Ele, o Senhor também, Ele prepara algo para cada um de nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que vocês pegassem a palavra do Senhor. Vamos lá em Romanos. Eu queria também louvar a Deus por cada vida que tem assistido as lives, pessoas de longe, pessoas de perto, pessoas que têm nos ajudado a compartilhar as lives também. Quero louvar ao Senhor por vocês que têm recebido esse alimento que vem direto do trono de Deus e têm compartilhado com outras pessoas. Amém, queridos? E eu quero louvar ao Senhor por essas vidas e dizer que continue ouvindo a palavra, vocês que estão longe, mas também congregue também. E eu quero muito dizer que é muito importante. O Senhor, Ele faz grandes coisas, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é simplesmente ouvir a palavra do Senhor para colocar em prática. Amém? Eu queria que vocês abrissem Romanos capítulo 7. Vamos estar lendo do versículo 15 ao versículo 24. Eu abri aqui no celular porque Romanos capítulo 7, a partir do verso 15 até o 24. Eu estou com aqui a Nova Almeida atualizada, porque tem uma fácil compreensão, mas eu vou estar lendo também da minha versão. Amém? Vamos lá? Diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei quando quero. Ai, meu Deus. E sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior,
Tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu queria que a igreja fechasse os olhos nessa hora. Santo, querido, amado Deus, louvamos a Ti, Senhor, por essa palavra. Louvamos a Ti, Senhor, por cada vida, Senhor, que se encontra neste lugar. Ó Deus, que o Senhor venha desatar, Senhor. Desatar a atmosfera neste lugar, Senhor. Ó Deus, queremos atrair a Tua presença para este lugar. Queremos que o Senhor venha tirar, Senhor, toda distração, Senhor, do Teu povo. No meio do Teu povo. Toda sonolência. Ó Deus, tudo que tente atrapalhar, Senhor, o ouvir dele a Tua mensagem. Que o Senhor venha tirar toda resistência, todo obstáculo. Venha tirar todo esquecimento, venha tirar tudo, Senhor, que venha tentar, Senhor, afastar os Teus filhos desse momento tão precioso que é a Tua palavra. Que o Senhor venha permanecer neste lugar, Senhor. Já sentimos a Tua presença desde o início deste culto, Senhor. O Senhor tem falado, Senhor, com a Tua igreja. O Senhor tem se manifestado neste lugar, Senhor. E eu creio que o Senhor vai continuar, Senhor, fazendo isso. Porque nós queremos, Senhor, a Tua presença neste lugar. E eu, Senhor, como mensageira da Tua palavra, eu necessito ainda mais de Ti. Eu necessito ainda mais da Tua mão, Senhor. Que o Senhor venha sobre mim, coloque a Tua mão, Senhor, de favor, de misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha cabeça. E que eu cada vez mais diminua, Senhor, para que o Senhor cresça. Porque é o Senhor que tem que entrar em evidência. É o Senhor, Deus, que tem que aparecer, Senhor, neste lugar. É o Senhor que é grande, Senhor. É o Senhor que é poderoso. E é só o Senhor que pode fazer grandes coisas neste lugar, Senhor. E nesse momento eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. E por tudo que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Essa palma aí foi só para despertar o seu irmão que ainda está sonolento. Agora eu quero uma salva de palmas bem mais forte ainda, porque é para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Se eu for perguntar aqui quantos já conhecem essa passagem, eu acredito que 70% da igreja já conhece essa passagem. Mas antes de estar falando dessa mensagem, eu queria falar algo com você, principalmente as pessoas que pregam, as pessoas que dão lugar a Deus para levar a mensagem. Ela tem que estar totalmente disponível ao agir do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque constantemente o Senhor levanta pessoas para pregar, para transmitir a sua mensagem. E grande é a responsabilidade que está em nossas mãos. Porque muitas vezes, eu estou passando por um período. Muitas vezes, Deus quer falar com a igreja de outra forma. E a gente precisa se atentar para o que o Senhor quer falar com a igreja. E eu estava preparando a mensagem, eu estava preparando uma pregação e eu estava falando de outra coisa. Mas aí o Senhor, Ele me direcionou para essa passagem e que mexeu muito comigo, porque é uma palavra que tem que mexer. É uma palavra que ela tem que todos os dias ministrar as nossas vidas. E quando Deus ele leva a gente a um direcionamento de uma outra palavra, e que isso mexe com a gente, isso move o nosso coração, é porque é essa palavra que o Senhor quer que pregue para a igreja. E eu aprendi isso. Eu aprendi. Muitas vezes eu estudava tanto uma mensagem, aí eu preparava algo para falar à igreja, e depois o Senhor diz, não é essa a mensagem. E ai de mim, né? Que seja da minha forma.
E tem que ser realmente o querer do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu não me atrevo a dizer algo que eu quero falar com a igreja. Que eu escolhi, naquela palavra é mais interessante. Mas essa passagem, eu creio que essa mensagem de hoje, eu creio que Deus vai falar com a sua igreja do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E o Espírito Santo que vai fazer com que a compreensão chegue até a sua mente, o seu coração. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Glória a Deus. E esse texto é de alguém muito conhecido. Principalmente vocês que me acompanham, sabem de quem eu estou falando. Porque eu tenho uma admiração muito grande por essa pessoa, por esse irmão, por esse personagem da Bíblia. E o apóstolo Paulo, ele ministra as nossas vidas através das suas cartas de uma forma extraordinária. Para mim é um mestre, para mim é uma pessoa que eu me espelho também nas suas pregações. E é um homem que ele não tinha meias palavras para falar. O apóstolo Paulo, ele usava as suas próprias realidades para escrever as suas cartas. Então, não tem como, a gente não se identificar com ele. Então, realmente, ele é um homem que era um gigante no cristianismo. E aí, quando Deus, me dê essa oportunidade de um dia estar no céu, aí tem aquelas perguntinhas do Instagram, Quem você quer ver primeiro no céu? Eu falei assim, eu acho que eu quero dar um abraço no apóstolo Paulo e dizer o quanto que essas mensagens têm transformado vidas, quanto que essa carta tem falado com a gente, porque nos mostra, nos leva a uma realidade, não somente aquela coisa mecânica, eu me converti, eu tenho que andar todo dia santinha, alinhada, não. Temos realidade sim, para enfrentar, para ser confrontadas. Então, ele nos ensina isso. Amém? E ele foi o dono dessa mensagem, dessa frase, que a última carta, nos seus estados já de finalização de vida, ele escreveu uma carta para o discípulo dele, que é Tiago, e ele deixou uma cartinha para ele, e ele falou assim, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então, um homem desse, ele deixou rastro. Um homem desse deixou realmente os seus discípulos preparados. E ele realmente foi muito preciso no tempo dele. E hoje Deus ele ainda quer levantar Paulos, ele quer levantar Tiagos, quer levantar homens e mulheres de Deus, amém? Para continuar dando esse prosseguimento, prosseguindo nessa palavra, prosseguindo em transmitir a mensagem de uma forma que transforme vidas, amém? Então, eu queria dizer para vocês e ler também a passagem que eu separei, que eu li do celular, mas é algo muito interessante. Eu vou falar a vocês o tema dessa mensagem, que é do mal do pecado para o bem da redenção. Você pode repetir comigo? Diga assim, do mal do pecado para o bem da redenção. E eu queria aqui ler a minha passagem que diz assim: porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Diga assim, o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei no seu corpo, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Então, que palavra profunda. Que palavra profunda. Eu disse assim, que Paulo foi um mestre, que Paulo foi um homem, realmente um homem de Deus, um homem que foi transformado. Mas Paulo, ele se pega no momento da sua vida dizendo estas coisas. Não entendo o meu modo de agir. E eu já li algum livro, um certo livro, que eu vi um teólogo falando que Paulo, ele não estava falando do tempo dele presente. Que Paulo, ele fala do passado. Só que para mim, entra em contradição. Porque Paulo aqui, ele não está falando do passado. Ele está falando dele, está falando do momento. Ele está falando daquele momento. É muito claro isso, nessa passagem. E Paulo, ele vai nos ensinar muito através dessa passagem, porque nós, quando aceitamos a Cristo, antes de aceitar a Cristo, nós tínhamos somente uma natureza. Diga assim, qual, pastor? A natureza pecaminosa. Quando aceitamos a Cristo, passamos a ter duas naturezas. A natureza pecaminosa, que ainda habita em nós, e a natureza de Cristo. Amém? Quando você não se converte, você não fala de guerra espiritual. Quando você ainda não é convertido, que ainda não aceita Jesus, você não entende que você tem que lutar dentro de você contra as esferas espirituais. Você não tem esse entendimento que aquilo que você não quer fazer e você faz, porque você fazia de forma aleatória. Você fazia e não doía, não sentia, porque o pecado habitava em você por completo. Só que nós, quando passamos a aceitar a Cristo, nós adquirimos duas naturezas. E a partir dessa natureza, dessas duas naturezas, que entra a guerra entre o bem e o mal. Do que Paulo está falando aqui. A guerra entre o pecado e a santidade. Então, essa passagem, ela vai nos ensinar, e a gente vai falar algo aqui muito interessante. Que nessa passagem, Paulo, ele já responde 4 vezes aqui. Ele fala, o pecado habita em mim. Paulo não fala em momento nenhum que o pecado habitava nele. Paulo, ele fala, ele explana na passagem, na carta, que o pecado habita nele. Amém? Então, só essa parte que nós lemos aqui, o versículo 15 até o versículo 24, Paulo, ele fala 4 vezes isso. Ele fala que o pecado habita nele, que o pecado está no membro. Então, nós vamos entender por que Paulo, ele fala tanto sobre isso. Porque Paulo fala tanto, ensina tanto sobre essa questão da natureza. Para mim, é uma forma de Paulo sempre deixar a gente em alerta. Buscando a gente andar sempre pensando nas coisas do alto. Então, nós vemos aqui que existem 3 caminhos quando você não tem um entendimento do que realmente significa você estar em Cristo.
essas guerras dentro do nosso interior, aquilo que nós pensamos, muitas vezes vem pensamentos impuros e a gente fala assim, poxa, mas eu sou crente, por que eu penso isso? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu sinto vontade de fazer isso? Isso aqui eu não quero fazer, mas por quê? Por que insiste dentro de mim em fazer? Por que eu penso tanto nisso? Se nós não tiver esse entendimento de que nós estamos constantemente, dia a dia, numa guerra espiritual, sabendo que dentro de você, meu filho, você não é santo 100%. E nem também você tem pecado 100%. Existe duas naturezas dentro de você. E essa natureza não vai ser extirpada até que Jesus venha. Então será uma guerra constantemente. Tem que ser cada vez mais uma busca incessante por Cristo, para que a evidência de Cristo venha sobressair sobre nós. Amém? Para que nós venhamos estar cada vez mais firmados nele, para que o pecado não venha achar espaço em nossas vidas. Então, se nós não entendermos sobre isso aí, sobre isso que eu falei aqui, sobre essas duas naturezas, nós vamos entender que nós vamos ter que passar por 3 caminhos. Quais são esses caminhos? Cair na mediocridade. Sabe, a gente fala muito aqui sobre uma vida plena no Senhor, mas existem pessoas que são crentes, mas ainda vivem na mediocridade. Na mediocridade, achando que, sabe, que pode ter uma vida dupla dentro da igreja. Ela quer estar na igreja, quer estar no culto, mas lá fora ela quer viver uma vida totalmente diferente daquilo que ela mostra. Isso aí é uma vida dupla. Se você não tiver esse entendimento de que você é um ser, que você, aceita Cristo, mas você tem que passar todos os dias por transformação, você vai cair nesse caminho de viver uma vida dupla e achar que está tudo normal. Achar que está tudo normal, isso não é normal. Isso é um dos caminhos. O outro caminho, e eu falo ainda desse caminho aqui, da mediocridade, porque tem pessoas que já atingiu o cinismo, que eu falei, que eu coloquei, eu apelidei como cinismo espiritual. Sabe quando a pessoa que está ali fazendo tudo errado, mas para ela está tudo bem, está tudo certo. No outro dia ela faz errado de novo, no outro dia, e não existe dentro dela um incômodo, um arrependimento, e aí ela segue assim, vivendo um cinismo espiritual. Isto é, uma vida medíocre, espiritualmente. Porque ela pensa até em crescer espiritualmente, mas ela vai ficar estagnada. Porque o crescimento espiritual é quando você abre mão de coisas para alcançar essa graça de Deus, que vai te habilitar para você ter esse crescimento espiritual. A segunda parte é ir embora. Como o apóstolo fala, vazar. Pegar as coisas, isso aqui não é para mim. Sabe, eu até tentei ser crente, mas eu vejo que não é honesto eu viver dessa forma. Porque eu penso assim, eu penso ainda, eu sou muito carnal, e você não se permite viver uma transformação no seu interior. Então, você simplesmente abre mão de viver uma vida com Cristo para viver os seus prazeres. Nós sabemos que ninguém é perfeito diante da perfeição do Senhor. Mas aqui na terra podemos andar perfeitamente, sim. E nós aprendemos isso. O Senhor diz em sua palavra, ande na minha presença, seja perfeito. Então, existe realmente uma perfeição, não comparado com a presença de Deus, com a glória de Deus. Mas existe sim. Então, o terceiro caminho é tirar a própria vida. Eu não sei vocês, mas eu já conheço depoimentos de pessoas que tentaram viver a sua vida conforme tudo que a palavra de Deus nos ensina. Só que aí, um dia eu ouvi alguém falando, um pregador falando numa palestra,
E ele dizendo que ele conheceu um rapaz, na verdade, ele tinha seus 35 anos, e ele foi pedir ajuda a essa pessoa, dizendo que ele não tinha mais sentido a vida dele, que ele só fazia as coisas erradas, que ele pensava tudo errado, que ele não conseguia viver na perfeição que Cristo tinha estabelecido em sua palavra. E aí ele falou assim, mas por que tanto você pensa diferente, você pensa que você não é digno para você passar pela transformação que você quer? E aí depois essa pessoa orou por ela, só que já foi tarde. Mesmo na oração, ela falou que no outro dia só recebeu a notícia que a pessoa tinha tirado sua própria vida, porque para ela não tinha sentido. A vida dela, ela achou que era muito mais fácil ela não viver do que lutar. E eu quero dizer para vocês, querido, a vida cristã é luta. Mas eu quero falar algo para vocês que para vocês entenderem por que essa luta. Porque existem as duas naturezas. Existem essas duas naturezas. Quem não se pegou pensando em algo que não é permitido? Quem não se pegou agindo de um modo que não queria agir? E tem pessoas que não têm essa paciência de criar habilidades, de gerar em Deus forças, porque só Ele nos dá força para vencer o pecado, para vencer todo tipo de vício. É só o Senhor que nos habilita para isso. Então tem gente que quer passar por um passe de mágica. Tem gente que quer entrar, que quer ser crente e já quer ser perfeito. E ela precisa passar por esse processo de luta. Então precisamos entender que estamos em uma guerra. Que estamos enfrentando coisas que antes, para a gente, era normal viver. Para a gente, antes, era normal passar. Só que hoje nós temos entendimento. Nós adquirimos essa natureza de Cristo, que hoje nós temos esse entendimento que nós não precisamos viver debaixo dessas coisas erradas que antes era natural a gente fazer. Hoje, nós precisamos ter um novo estilo de vida, que é a vida de Cristo em nós. A novidade de vida que o Senhor nos apresenta, que é viver realmente uma vida com Ele. E quando essa pessoa, depois ela disse assim, não foi tão trágico, porque eu aconselhei, eu orei, mas quando ele contou esse depoimento, ele disse assim, mas não foi só trágico porque ele tirou sua própria vida. Foi tão trágico saber que também ele era pastor. E aí vem aquela coisa, né? A gente olha e a gente se assusta. Como? Porque existe uma guerra dentro de nós que isso independe de cargo. E nós precisamos entender que Jesus, Ele é o caminho para a nossa vida plena. E a gente precisa também estar atento às coisas que alimentam o nosso espírito. Porque que é muito mais fácil, às vezes, a carne borbulhar dentro de nós, porque a gente está deixando de alimentar o espírito. A gente está perdendo essas guerras por conta dos nossos prazeres, da nossa vontade de ficar até tarde, de não ter o seu momento de você adorar o Senhor, de você estar jejuando, de você estar orando. E essas coisas vai enfraquecendo o seu espírito. E você vai dando lugar ao quê? Ao agir. Ao seu modo de agir. E não o modo de Cristo em você. E aí Paulo nos ensina isso. Diga assim comigo. Eu dependo da mão de Deus sobre mim. Amém? Então, nós precisamos entender
esses 3 passos. Precisamos entender que viver uma vida em Cristo, viver uma vida segundo a palavra de Deus, a gente precisa realmente desse entendimento sobre nossas vidas. A nossa vida espiritual não é uma vida mecânica, é uma vida que precisa ser todos os dias alimentada. Porque senão vamos cair nesses 3 caminhos que eu citei. E nós vimos aqui, não sei se foi há 2 anos atrás, porque ainda existe isso, ainda continua existindo pessoas que tiram a sua própria vida porque ela não encontra a identidade nela cristã. E aí ela começa a entrar em parafuso. Ela começa ela não se identifica nem com o mundo, mas não se identifica também com estar vivendo uma vida cristã. E ela acaba ficando no mundo dela, onde ela não tem resposta, onde ela não... Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave, porque o que eu estou contando aqui, eu não sei porque Deus está me levando para esse lado, mas a gente precisa se preocupar sim. A gente precisa se preocupar com a nossa vida espiritual. A vida do seu irmão é importante também. E você precisa realmente se preocupar. Porque nós temos que entender que nós temos um caminho a seguir. É um caminho de Cristo. E se você não tiver muito bem direcionado para aquilo que realmente Deus te chamou, você acaba se distraindo, você acaba mudando o seu estilo de vida e você começa a dar ouvido para outras coisas que não é a palavra de Deus. Então, Paulo, ele nos dá esse alerta. Então, nós precisamos o quê? Eu vou ler uma passagem aqui depois, mas que a palavra de Deus, ela vem nos ensinando através de que o pecado ainda existe. O pecado ainda habita. O pecado ainda, ele mora dentro de nós. Existe sim as 2 naturezas e não vamos negligenciar isso. Mas, se você alimenta o seu espírito, se você vive uma vida que realmente agrada ao Senhor, você ouve e não ignora a palavra. Você ouve uma palavra e você diz que você precisa ser transformado. Então você está no caminho certo. Amém? Então você não precisa fugir da sua vida cristã. Você só precisa permanecer. E você precisa continuar ouvindo a palavra e ser transformado. E se permitir transformar. Porque aqui, ouvindo a palavra, você somente vai crescer espiritualmente. Então não queira achar que você está em um lugar de gente perfeita e que só você é imperfeito. Não. Todos aqui são sujeitos. Todos aqui são sujeitos a errar, a pecar. Mas Deus, ele chama cada um de nós para uma vida de santidade. E você não vai ter essa vida de santidade andando sozinho. Ou então se afastando das coisas que realmente é de Deus, são de Deus. Então nós precisamos disso. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela só vai fluir se nós nos sujeitarmos às mãos de Deus em nossas vidas. Amém? E eu queria que vocês abrissem aí a palavra do Senhor em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aliás, gente, me perdoe. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 e verso 52. Deixa eu ver até mais. Coloque aí 2 Coríntios mesmo. Capítulo 12, que eu coloquei aqui no finalzinho. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Vamos ler aqui. Aqui tem escrito algo aqui muito interessante que muitos já leram. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,
3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero dizer aqui algo dessa passagem, que muitas pessoas falam assim: qual era o espinho da carne de Paulo? As pessoas pensam várias coisas, já vi muita gente falando, mas às vezes a gente quer encontrar na palavra de Deus uma revelação, que algo que já está revelado. Deus, ele fala aqui que Paulo, ele precisava vencer o quê? A soberba. Aqui fala de soberba, e às vezes a gente pensa que isso não é pecado. A soberba é um pecado, tanto como mentir, quanto adulterar. Então, a Bíblia aqui é muito clara. E às vezes a gente fica fazendo, meu Deus, um estudo para saber, pelo menos para mim está muito bem claro. Se você quiser cair na questão de que Paulo era alcoólatra, que queria vencer alguma coisa, né? Alguma coisa. Pior, porque a gente pensa assim, né? Que pensa no adultério, pensa em outras coisas mais pesadas, mas sabendo que a soberba é um pecado. E a Bíblia fala várias vezes da soberba. E aí, a gente se pega, ele falando sobre isso, e Deus, ele fala o quê? Que a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando você confessa quais são as suas fraquezas, ele pediu ao Senhor por isso. O problema de nós é que a gente sabe a nossa fraqueza e a gente não expõe isso a Deus. A gente não coloca isso no altar. A gente não expressa isso ao Senhor. A gente viu aqui que Paulo, ele pediu a Deus 3 vezes que te tirasse isso dele. Então Deus, ele deixou, ele permitiu esse espinho na carne, porque eu sei que você tem uma fraqueza nisso. Você pode fraquecer a qualquer momento. Você pode dizer que tudo é você, que eu sou Paulo, porque Paulo era um homem muito importante. Então, isso aí ele adquiriu quando ele não tinha Cristo. Mas o tempo todo esse pecado ainda habitava nele. Ele ainda tinha isso enraizado dentro dele e ele pediu a Deus. Deus falou assim: ó, meu filho, vou colocar um espinho na sua carne aí, para todo dia você olhar para o espelho e lembrar que você depende de mim. Que você é sujeito à minha vontade. Glória a Deus. E quantas vezes a gente se acha no direito de dizer que é muito mais. Que a gente não precisa não de tanta oração, não. Não precisa de tanta busca, não. Eu venço, porque eu sou eu. Eu sou o homem do manto, a mulher do manto. Onde eu entro, sabe, o diabo tem que sair, porque eu sou eu. Não é mais a presença de Deus, não. Não é mais a presença de Cristo nele, não. É a minha presença. E a soberba. Então, o que Deus fez com Paulo? Deixa esse espinho aqui, meu filho. Sabe? Deixa aí. Porque você vai se lembrar que você depende de mim. Paulo, ele foi humilde e ele disse qual era a fraqueza dele. E nós? Qual é a sua fraqueza? O que realmente você depende dessa mão de Deus, da graça de Deus, que ele disse que a graça bastasse, mas que nós pudéssemos abrir o nosso coração e dizer: eu sou fraco nisso, Deus. Eu sou fraca nisso, Senhor. Aí o Senhor disse assim: olha, essa sua fraqueza aí, que você abriu seu coração para mim, eu digo para você: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Nessa fraqueza, o meu poder vai aperfeiçoar. Você não vai ficar com essa fraqueza para você. Você não vai deixar que essa fraqueza enfraqueça o seu espírito. Porque eu já disse que a minha graça te basta. E que o meu poder vai aperfeiçoar a sua vida.
Naquilo que você é fraco, você vai se tornar forte. Naquilo que você está trazendo vergonha, vai gerar um testemunho poderoso. Naquilo que você acha que não vai dar, Deus, Ele disse assim, eu acredito em você. Eu acredito em você. Por isso não se preocupe com o mundo. Não se preocupe com os prazeres do mundo. Em mim, você tem a graça que te basta. Então venha para mim. Se sujeite à minha vontade. Seja submisso ao meu querer. E foi isso que Paulo fez até o final. A gente viu aqui um momento da vida dele que ele diz assim, às vezes eu penso o que eu não quero. Mas aquilo que eu quero, eu não faço. O bem está na minha frente e eu quero fazer o bem, mas eu penso o contrário. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo na minha vida é só as duas naturezas que andam dentro de você, que andam dentro de nós, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos administrar isso. Nós precisamos recorrer à nossa única fonte, que é o Espírito Santo. Porque quando nós mostramos as nossas fraquezas diante dele, quando nós abrimos nosso coração diante dele, sabe o que ele faz? Eu sei, você não escondeu de mim. Você não usa isso para pecar contra mim. Você abriu o seu coração, você explanou a sua verdade. E eu digo para você, meu filho, você não vai se tornar escravo dessa sua fraqueza. Eu vou fazer dessa fraqueza um testemunho vivo. Um testemunho declarado. Sabe aquelas pessoas que antes era vergonha? Aquelas pessoas que era vergonha na sua casa, aquela pessoa que era vergonha por onde passava, hoje ela se tornou um testemunho vivo. Hoje, aquilo que as pessoas falaram dela não fala mais. Hoje, as pessoas olham para ela, poxa, como aquela pessoa ficou. Como aquela pessoa foi transformada. Quantas vidas ela tem ministrado e pregado por onde ela passa. A transformação consciente. Sabe? A vida cristã não é um conto de fadas. Eu vi isso. Não é um conto de fadas. A vida cristã muitas vezes é dura sim. Mas ela se torna mais dura com quem é mole. Porque se a gente usar as nossas fontes, aquilo que nós temos, que Deus já habilitou a gente, a oração, né? A gente ter esse acesso no altar, o acesso que a gente tem da presença, de colocar a nossa vida diante do Senhor, não é ficar se lamentando para fulano, dizendo que eu não consigo vencer isso. Eu não consigo passar por isso. É muito mais fácil eu ficar aqui na minha casa mesmo. É muito mais fácil eu viver a minha vida da minha forma. E aí vem o pior de tudo. Porque você se entrega àquilo que está dentro da sua vontade. E é aquilo que Paulo fala. Você cai na besteira, na asneira de viver a sua vontade e não a de Deus. E a vontade de Deus é que nós viemos vencer esse pecado que o tempo todo está entre nós. Amém? E quando falando um pouquinho da origem, né, desse pecado, antes de Adão e Eva pecar, eles só tinham uma natureza. A natureza de Deus. Só tinha, era puro. Não tinha pecado. Depois que eles caem, eles adquiriram o pecado. E toda a humanidade herdou esse pecado. Herdou essa natureza. Mas antes, Adão e Eva obedeciam a Deus de uma forma como se respirasse. Eu respiro, eu obedeço. Então não tinha, sabe, pensar, eu obedeço, hoje eu obedeço ou não obedeço. Não. Eles viviam constantemente na obediência. Não existia o pecado nele. Depois que eles caem, eles adquirem as duas naturezas.
Então, a partir daí, a humanidade vem e herda essa natureza. A natureza do pecado. Então, aquilo que antes era normal para Adão e Eva, a obediência virou a desobediência. Eles não sabiam mais obedecer. Eles passaram o quê? A desobedecer. Então, nós estamos diante de duas naturezas que nós precisamos escolher. O que realmente vai nos levar para mais perto de Deus. E todo aquele que obedece à palavra do Senhor, o Senhor está ali o tempo todo, zelando, cuidando e levando para mais perto dele. A desobediência realmente é algo que Deus não se agrada e tira você totalmente, se afasta totalmente dessa presença. Então, nós precisamos... E tem um versículo da Bíblia que Paulo, ele diz que essa natureza, ela não vai ser extirpada até que o Senhor venha. Então, eu não quero essa natureza, pastora. Eu não quero essa natureza dentro de mim. Eu não quero esses pensamentos. Como é que eu vou viver dessa forma? Buscando mais a Deus. Escolhendo cada vez mais as coisas puras, as coisas que realmente são de Deus. Vivendo totalmente o oposto desse mundo, vivendo totalmente o oposto da sua carne, vivendo totalmente do oposto daquilo que o diabo quer. Porque ele não faz mais nada além do que colocar só as coisas diante de você. Ele não te empurra para você fazer. O diabo, ele só faz dar um tombinho, ó. Mostrou aquilo que te atrai, aquilo que vai realmente mexer ainda com você. Isso o diabo coloca. Mas o diabo jamais vai te pegar na sua mão e vai fazer, faça. Esse ele não faz, não. E aí a vontade que está na sua carne, da velha natureza, é que vai fazer ressuscitar o velho homem ou não. Então, vamos entender isso. Quando nós, como crente mortal, quando Jesus voltar, o Senhor, Ele nos revestirá da imortalidade. Quando o Senhor voltar, a corrupção do nosso corpo, do nosso entendimento, do nosso eu, o que era corruptível, vai se tornar incorruptível com a volta dele. Esse corpo passará de verdade pela transformação que o Senhor quer para cada um de nós. Enquanto isso, vivemos lutando contra o pecado todos os dias. O pecado está à frente, o que eu faço? Fuja dele. Se consagre, busque cada vez mais o Senhor. Eu não quero viver isso, essa natureza, eu não quero, eu não posso. Essa natureza não vai ser extirpada. Entenda, você tem as duas naturezas. Quem mais você quer alimentar? Como é que você vai viver daqui para frente? Quais são os seus estilos de vida? Quais são as suas amizades? Quais são os prazeres que você quer? Quais são as suas escolhas? Então precisamos ter isso muito bem estabelecido dentro de nós. A nossa vida cristã não é um conto de mágica. A nossa vida cristã não vai ser levado de uma forma leve. Nós vamos ter lutas sim, diárias. E quanto mais você não coloca essa verdade diante do Senhor, o diabo vai olhar assim, está escondendo, né? Você está escondendo, né? É porque ainda existe ainda um querer. E aí o que o diabo faz? Coloca esse querer diante dos seus olhos. Quando você é verdadeiro com o Senhor, quando você se coloca diante do Senhor, o Senhor, você recebe a misericórdia dele sobre a sua vida. Você recebe livramento. E aí você vai entender que, mesmo que venha o mal que você não queira fazer,
Mas você não vai fazer. Porque o poder de Deus já aperfeiçoou o seu interior. A sua vida agora é uma vida plena no Senhor. Eu não vou mentir mais. Aquilo que o diabo usava para mim, para que seja um ponto de vergonha, hoje o Senhor usa para a sua glória. Eu venci. Eu mentia, hoje não minto mais. Eu adulterava, hoje não adultero mais. Eu sou uma vida uma com Cristo. Minha vida não é mais dupla. Eu tenho a unidade de Cristo em mim. Diga assim: eu não tenho mais a vida dupla. A minha vida é única e exclusiva de Cristo. Amém? Nós somos exclusividade do Senhor. Nós temos uma vida única no Senhor. E o diabo, ele pode levantar, pode se levantar, mas nós vamos estar preparados para as astutas ciladas do diabo. Ele é astuto. Ele coloca ciladas debaixo dos nossos olhos, coloca assim. E até Jesus voltar, vai ser assim. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós estamos recebendo preparação para nos livrar de toda maldade, de tudo que é contra a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Deixa eu pedir para as meninas colocarem aqui, mas coloque aí, por favor, 1 Coríntios 15, 50 e 52. 1 Coríntios 15, 50 e 52 diz assim, ó: irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Em um momento, em um abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, cadê? Pois é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. Eu não sei. Vocês não colocaram aí, mas eu acho que é isso. Aqui. Quando, porém, o que é corruptível se revestir e revista de imortalidade. É isso mesmo. Então, queridos, a nossa vida hoje, ela não se resume àquilo que virá. A nossa vida hoje, ela vai ter uma transformação de uma forma poderosa, gloriosa em nossas vidas. Então, aguente mais um pouquinho, suporte mais um pouco, viva intensamente o cristianismo, o evangelho de uma forma sobrenatural, de verdade. Abra mão da sua vontade, abra mão dos seus desejos, recue de tudo aquilo que te afasta da presença gloriosa do Senhor. Então, aprenda a viver uma vida, um novo estilo de vida. Porque antes eu fazia isso, hoje você não é obrigado a viver novamente escravo do pecado. Viva intensamente uma vida presente em Deus. Porque Deus, Ele vai nos revestir da imortalidade. O Senhor vai nos revestir da incorruptibilidade. Então, todos vocês que creem, feche os seus olhos nessa noite. Comece a orar ao Senhor. Pedir ao Senhor que essa graça que basta na sua vida venha entrar em ação sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Senhor, nessa noite estamos aqui, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, como, Senhor, clamando a Ti, Senhor, por nossas próprias vidas, Senhor, porque aquilo que nós desejamos, Senhor, muitas vezes nos entristece, porque nós não queremos fazer isso, Senhor. Porque a palavra do Senhor nos ensina através do apóstolo Paulo que muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas o mal que está em nossa frente, nós desejamos fazer.
fazer, Senhor. Que nós possamos ter o pensamento de Cristo, que o Senhor possa nos revestir da tua santidade, que o Senhor possa nos dar pureza de coração, que o Senhor possa nos firmar cada vez mais na tua presença, Senhor. Somente ela, Senhor, pode nos levar a um outro nível, Senhor, contigo. Deus, nessa hora eu quero te pedir, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que é mal aos teus olhos, tudo aquilo que é impuro para os teus olhos, Senhor, que o Senhor venha nos afastar dessas impurezas, que o Senhor venha nos afastar, Senhor, desse mal que tanto, Senhor, que tanto vem assolando as nossas vidas, que tanto vem nos perseguindo, Senhor. Ó Deus, o Senhor é santo e nos ensina, Senhor, que através da tua palavra podemos ser santos também, Senhor. Ó Deus, o Senhor é puro e o Senhor nos ensina diante da tua palavra que nós podemos sim, Senhor, receber essa pureza, Senhor. E nessa noite nós queremos isso. Nós queremos viver intensamente a vida de Cristo em nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, nós sabemos que nós temos as duas naturezas, Senhor, mas que vai prevalecer, Senhor, é a natureza de Cristo que está em nós, em nossas vidas. Nós podemos vencer, Senhor, o pecado. Através, Senhor, da tua vida nós podemos viver, Senhor, vivenciar, Senhor, uma nova fase das nossas vidas, Senhor. Nós queremos isso, Senhor, nós desejamos isso, Senhor. Nós queremos muito mais, Senhor. Continue fechando seus olhos, coloca a sua mão no coração. Oh, Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa noite, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Não entendo. Aleluia. Oh, comece a falar essa verdade para o Senhor. Comece a falar isso. O que está dentro do seu coração. Graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio sem a tua graça, Senhor. Sem tua graça, o que seria de nós, Senhor? De mim, Deus, pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em
conhecer, Senhor. Receba da purificação do Senhor nesta noite. Receba da graça do Senhor sobre a sua vida, sobre os seus pensamentos, sobre os seus corações. Deseje isso nessa noite. Deseje santidade nessa noite. Deseje vida com Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã. Deseje uma nova vida com o Senhor. Aleluia, Deus. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Liberta-me, Senhor. Eu quero ser. Nós queremos ser a tua casa, nós queremos ser a tua morada, Senhor. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Agora e diga novamente.